Pois é, difícil. Importante destacar que esse pessoal ainda está sofrendo os impactos daquelas chuvas das semanas anteriores. Exatamente. Que a gente mostrou, né, Cíntia? Exatamente, até porque ontem teve chuva por lá, mas não foi um volume tão expressivo assim. Vem mais chuva pela frente, mas para a Uruguaiana o pior já passou, mas as pessoas estão ainda lidando com o caos das outras semanas, né? E sem contar com o frio, que você certamente vai falar hoje, que você já estava alertando que a temperatura vai cair no Rio Grande do Sul. Exatamente, né? Porque tem aquela frente fria, né, que a gente comentou ontem, que se formou no Uruguai, já está no Rio Grande do Sul e deixa tudo mais instável. No nosso mapa de satélite, a gente vai ver que atrás dessa frente fria vem esse sistema aqui, né, com esse B que a gente simboliza, que é uma baixa pressão. É esse sistema que está provocando chuva nessa região. Tem risco, inclusive, de temporal em parte do Rio Grande do Sul, em toda essa área que está em destaque no mapa. Mas a gente vê que Uruguaiana, por exemplo, está fora da rota dos temporais. Onde está ali em vermelho, pode vir o pacote completo com raio e ventania. E isso não só para os gaúchos, viu? Vamos dar uma olhadinha no mapa, porque onde está aqui em verde mais claro, né? Vocês vêm pegando desde o sul do Paraná até quase todo o estado do Rio Grande do Sul, as rajadas chegam aos 70 quilômetros por hora. E em verde mais escuro, ali na divisa, né, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, fica ainda mais intenso, com uma ventania que pode ser de 90 quilômetros por hora. Então, bora ver Uruguaiana ao vivo, agora cedo, ó. A gente vê que está ainda um céu mais fechado, mas Uruguaiana já hoje fora da rota dos temporais. Agora 11 graus por lá. Ontem teve chuva, hoje não passa dos 5 milímetros, então tem previsão ainda de chuva, mas nada tão intenso quanto no restante do estado. E a temperatura hoje não passa dos 14 graus, então vocês veem 11 agora, não vai subir muito, vai chegar só aos 14. Para a gente ter uma ideia, ontem chegou aos 22, então muita diferença de um dia para o outro. Amanhã sobe um pouquinho mais, máxima de 17 graus, e aos poucos a temperatura vai subindo nessa região. Destacando também algumas cidades aqui no nosso telão, olha, vocês veem aí, Dom Feliciano ainda falando do Rio Grande do Sul, com 30 milímetros previstos, de 8 a 17 graus, então vai esfriar bastante. Porto Alegre, de 12 a 20, só que detalhe, tá? Esses 20 vêm no começo do dia, então nas primeiras horas, né? Nas primeiras horas da manhã vem a máxima, depois a temperatura só cai até chegar a esses 12 graus que vem à noite. Tem chuva também para Porto Alegre, são 20 milímetros previstos, pode vir na forma de temporal também. Tubarão, já falando de Santa Catarina, de 14 a 25, 15 milímetros de chuva. Florianópolis também com um dia mais fechado, mais um volume menor de chuva, 5 milímetros previstos, mínima de 14 e máxima de 24 graus. E aos poucos a temperatura vai caindo nessa região, então, e depois essa frente fria avança aqui para o sudeste e provoca uma mudança na temperatura bem no fim de semana. Então, vai cair a temperatura aqui em São Paulo, vai cair no Rio de Janeiro, mas não vai ser aquele frio tão intenso, Marcelo, quanto o que a gente viu no começo do mês. Vai esfriar, mas não daquele jeito. Bom, para quem não gosta do frio, como o meu caso, muito pessoal, que bom, é uma boa notícia para mim. Eu também acho, viu? A gente sabe que nessa época do ano faz frio, mas não precisa ser tanto, né? Exatamente. Fechamos? Fechamos, até já. Mas não tão alto assim, exatamente. Né? Num outro patamar. Muito bem, Cíntia. Vamos lá, Marcelo. O que você vai falar agora? A gente já comentou que tem muita instabilidade no sul do país, com a passagem de mais uma frente fria, mas onde mais tem previsão de chuva hoje? Em parte do norte e no litoral do nordeste. Então, a gente já abre aqui a nossa janela para Maceió. Vamos ver como é que está começando o dia em Maceió. Bastante nuvem no céu, né? Ah, tá bem carregado, né, Cíntia? Exatamente. Hoje tem previsão de chuva para lá, são 10 milímetros previstos, mas é mais aquela condição de pancada, tá? O sol vai aparecer também e a temperatura sobe até 27 graus. Amanhã fica bem parecido. Agora, João Pessoa, Marcelo, vale a pena a gente olhar aqui essa imagem do amanhecer por lá. Olha só, caprichado, a gente está acelerando aí a imagem para poder ver essa transformação no céu de João Pessoa. O primeiro a receber, né? Nossa, a porta do sol, né? A porta do sol no Brasil. A gente abre a janela do Hora 1 para ver
a Porta do Sol. Ó, que delícia! A máxima hoje em João Pessoa chega aos 27 graus. Tem chuva, mas é só uma pancada. São 5 milímetros previstos só para João Pessoa. Vamos destacar mais algumas capitais com chuva hoje, ó. Já está aqui na nossa tela. Boa Vista com 30 milímetros, máxima chegando aos 30 graus. Macapá com 31 e 25 milímetros de chuva. No Recife, 29 de máxima, 15 milímetros de chuva. Mesmo volume de Salvador, que hoje tem máxima de 26 graus. Onde que o tempo fica firme? Nessa área que está aqui em amarelo no mapa, ainda uma área muito grande, né? Vocês veem saindo do norte e chegando até a metade do Paraná, pegando um pedacinho ali de Santa Catarina. E onde está em verde mais escuro, né? Norte e no Rio Grande do Sul. Aí sim tem previsão de chuva, aquela chuva que aperta um pouco mais, risco de temporal na região sul e ali em parte de Roraima, também em alguns pontos do norte. Já no litoral do Nordeste, é o que a gente dizia, mais aquela condição de pancada. Vamos para as máximas, dando aquela geral pelo Brasil. 30 graus de máxima a gente vê aqui em São Luís, Palmas de novo como a capital mais quente do país, com 35 graus, um calorão, faz 29 em Goiânia e também no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, máxima de 26 graus. Em Floripa, fica fresquinho, máxima de 24. E Porto Alegre com 20. Mais detalhes, esses 20 de Porto Alegre vêm agora na madrugada, depois a temperatura cai ao longo do dia. Brasília, vamos abrir a nossa janela para lá? Vamos ver como é que tá? Ó, a gente já vê aí, está de Mané Garrincha, céu aberto em Brasília. Hoje a máxima vai chegar aos 26 graus. Não tem previsão de chuva mais uma vez. E aí, mais de 3 meses sem chuva, não tem jeito. A umidade do ar cai na parte da tarde, fica abaixo dos 30%. E essa queda na umidade do ar aumenta o risco de incêndios florestais. O monitoramento do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, mostra que a situação é crítica em boa parte do país, em toda essa área que está aqui em vermelho no mapa. Então, pegando desde o Paraná, passando pelo Centro-Oeste, pegando pontos do Norte, do Nordeste também, descendo aqui pelo Sudeste, Minas Gerais, interior de São Paulo, tudo isso com condição crítica, com risco de incêndio. Tocantins e Mato Grosso estão entre os piores estados, né, com dados mais graves, com 70 focos cada. São Paulo tem 29 focos ativos, número que vem crescendo nos últimos dias. Bora já dar uma olhadinha, então, aqui na capital paulista, porque, nossa, tá difícil de respirar por aqui, né, Má? O ar tá bem pesado, bem carregado. Exatamente. Você sabe que ontem a umidade do ar ficou na casa dos 20% aqui em São Paulo. O segundo pior índice do país. Perdeu só para Cuiabá, que ficou com 18%. E aí, com isso, a qualidade do ar despencou. Agora, por exemplo, que é ainda um horário mais tranquilo, das 21 estações da Grande São Paulo, só 5 estão com qualidade boa. Em 16, qualidade já moderada. E à tarde, isso costuma piorar bastante com a queda da umidade do ar e também com a circulação que aumenta, né, de carros, caminhões. Hoje, máxima de 26 graus aqui para São Paulo. Amanhã ainda fica parecido e no sábado cai para 20 com a passagem da frente fria. No fim de semana, então, tem essa mudança, né? A temperatura cai um pouquinho, mas não tem previsão de chuva. Então, essa secura a gente ainda deve sentir aí pelos próximos dias. Pois é. E esse cinza que a gente vê no horizonte aqui no céu de São Paulo é essa sujeira suspensa no ar ainda de madrugada, né, Cíntia? Exatamente. É esse o ar que a gente está respirando. Tá duro. Fechamos essa rodada? Fechamos. Até já, viu? Até daqui a pouquinho, Cíntia. Combinado. Muito, né? Porque senão a emenda sai pior que o soneto. Exatamente. E aí, vai melhorar essa situação? Olha, não melhora tão cedo, viu, Marcelo? Ontem foi um dos dias mais complicados em relação à umidade do ar em Cuiabá. A cidade registrou só 18% à tarde, o pior índice do país. E hoje não fica muito diferente. É por isso que o risco de incêndios florestais está alto na região. E Cuiabá só deve receber uma boa chuva em setembro. Então, tem que cuidar da saúde daquele jeito, né? Como for possível com essas dicas que a gente acabou de ver. Cuiabá hoje deve ter máxima de 33 graus, então muito calor, por isso que a umidade cai tanto. Mas, ó, amanhã, pelo menos,
cai um pouco a temperatura e aí ajuda um pouco essa questão da umidade do ar. Mas como não tem previsão de chuva, também não é uma grande melhora. No sábado já sobe para 31 e a gente vê aqui Campo Grande amanhã com 28, aliás, hoje com 28, amanhã com 25 e no sábado 27 de máxima. O que causa essa mudança aí no próprio sábado? Essa alta pressão que a gente vai ver, né? Teve aquela frente fria que está avançando pelo sul, atrás dela vem um sistema de alta pressão que mantém o ar bem gelado por ali nos próximos dias. É tão intensa que, apesar de estar em cima do Rio Grande do Sul, consegue afetar ali outras regiões, Mato Grosso do Sul e também o Paraná. Olha só Curitiba amanhã, vamos mostrar como é que fica, olha. A média para essa época do ano, que a temperatura máxima chegue aos 20 graus, amanhã não vai passar dos 17 e a mínima, que nessa época costuma ficar na casa dos 9 graus, amanhã vai ser só de 6 graus. Bora dar uma olhadinha em Guaratuba, falando do litoral do Paraná. Hoje, máxima de 23 graus por lá. A gente vê que o tempo está bem firme, né? Não tem previsão de chuva hoje em Guaratuba. Amanhã, máxima de 21 graus e no sábado cai para 19. E será que esse frio que vai atingir a região sul chega ao sudeste? Vai ter queda de temperatura, sim, no fim de semana, mas nada que se compare ao que a gente viu no começo do mês. Mas vai ficar mais friozinho, ó. Dá só uma olhadinha aqui em São Paulo. Máxima de 26 graus amanhã, no sábado cai para 20, domingo também, na segunda sobe para 24. E aí no Rio a gente também percebe, dos 30 graus de sexta, no sábado cai para 24 e domingo 25. Então vai mudar um pouquinho, mas não vai chegar a fazer aquele frio tão intenso. Muito bem. Cíntia, aproveitar que você está aqui comigo.